Olá! Todos trazemos dúvidas sobre a nossa existência espiritual, sobre nossas questões pessoais, nossos problemas. Nem sempre as pessoas encontram respostas às suas perguntas. Considere que o Espiritismo pode ser a fonte de muitas das respostas que a vida nos pede. Está no ar mais uma edição do programa A Vida em Foco e você é nosso convidado especial. Fique conosco e acompanhe as novidades desta edição. Dor e sofrimento são a mesma coisa? Lidar com o sofrimento nem sempre é uma tarefa fácil, especialmente quando se alonga no tempo. Os ensinos do Espiritismo nos remetem à profunda compreensão sobre esse tema que inquieta a todos. Por isso, acompanhe a entrevista de hoje com Carlos Augusto São José, que vem nos esclarecer acerca das razões do sofrimento. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier pelo benfeitor Emmanuel, temos a seguinte afirmação: pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos, e depois governa expressões e palavras por intermédio das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. São notáveis aqueles homens que influenciam grandes povos, mentes brilhantes aquelas que conseguem com palavras simples comover multidões. Jesus seguramente foi o maior exemplo. Pacífico, enérgico e com rigor pleno, pensava e usava as palavras para o bem absoluto. Suas mensagens geraram atitudes que, por sua vez, mudaram conceitos e hábitos de sociedades ainda bárbaras em seu tempo. Trazendo essas informações para a nossa época, observamos que se retificássemos nosso padrão mental, poderíamos seguramente viver em um mundo muito melhor. Imaginemos que vivêssemos em uma corrente contínua do bem. Ação após ação, sempre no intuito de agradar o outro. Utópico, claro, porém desejável. Facilitemos a tarefa e deixemos de lado aquela, digamos assim, sujeira psíquica. Pequenos momentos de raiva, inveja, discreta cobiça e procuremos enxergar os quadros de nossa vida com um filtro de bondade. Como se estivéssemos de férias e tudo estivesse bem o tempo todo. Propomos assim um treino de felicidade para nós e para o nosso semelhante, diariamente. Pensamentos, como diz o texto, levam a atitudes que, por sua vez, transformam-se em hábitos. Modificá-los é tarefa muito mais fácil do que imaginamos e, para isso, basta ativar nosso centro de comando mental, chamado vontade. Escolha um tipo de pensamento em especial e observe sua frequência, associação e repetição. Seja crítico com você mesmo e verá que esta dieta trará muitos benefícios. Sigamos os passos do nosso modelo que é Jesus, um pouquinho a cada dia. Quais as razões do sofrimento? Este é o assunto da entrevista de hoje. Nos acompanhe nessa reflexão. Olá, começa agora o nosso bate-papo, a nossa entrevista, e temos a alegria de receber aqui hoje, mais uma vez, Carlos Augusto de São José. Seja bem-vindo, seu Carlos. É um prazer estar de novo. Para nós é sempre uma honra. Para quem ainda não sabe, Carlos Augusto de São José é companheiro espírita da cidade de Curitiba, está vinculado ao Centro Espírita Antônio de Pádua. Isso, no Bacaxiri. No Bacaxiri. E também, para quem não sabe, aposentou-se como servidor federal. Isso, no ensino superior. Na condição de pró-reitor de administração e finanças, era isso? Isso. Da Universidade de Brasília. Isso. Nós falávamos aqui, a Universidade de Brasília figura atualmente como uma das 10 melhores universidades da América Latina. Eu achei que estava falando isso assim, e uma novidade, o senhor Carlos disse que foi a primeira. Já foi, no meu tempo já foi a primeira. Seu Carlos, estamos aqui hoje para falar sobre as razões do sofrimento. Muito bom. E a pergunta inicial é a pergunta que ocorre a muita gente, né? Se sofrimento e dor são a mesma coisa. São expressões que na linguagem popular se confundem. Se confundem por quê? Porque é uma questão de uso imediato sem penetrar-se muito no sentido, vamos dizer, etimológico das expressões. Mas
rapidamente podemos entender que dor e sofrimento não são a mesma coisa, embora possam até parecer sinônimas, mas não são. Porque existe dor sem sofrimento e existe sofrimento sem dor. É muito fácil de se entender isso. Quando nós cortamos um dedo, nós sentimos dor, mas colocamos um band-aid, promovemos os primeiros curativos e o processo de dor passa. Não há nenhum tipo de dificuldade no campo emocional por isso. O sofrimento já é o inverso. É quando nós somos abalados por uma perda qualquer de um amigo, de um parente, a perda de um emprego, por uma situação dessa natureza que leva-nos a um estado de angústia, leva-nos a uma instabilidade emocional. Dor é um fenômeno mais físico, se faz por transmissão nervosa, está diretamente relacionado ao corpo físico, enquanto que o sofrimento é uma sensação que está diretamente ligado ao coração, ao espírito. O senhor acha que qual é a origem do sofrimento? O que o senhor entende como sendo a origem do sofrimento? O eminente professor e humanista e político Leon Denis Arrivaio, que mais tarde seria o nosso codificador, Allan Kardec, como todo grande idealista cristão, ele tinha o hábito de, quando deixava sua casa, ali o modesto apartamento no segundo andar, Rua dos Mártires, número 8, e ia para Paris, ele fazia o percurso a pé, as dificuldades de transporte que existiam à época. E ele tinha o hábito de observar as pessoas e percebeu que a população que ia e vinha por aquelas ruas tumultuadas de Paris da época estavam com uma espécie ainda de um processo de tristeza muito grande, de um drama de consciência em função das revoluções constantes, das guerras napoleônicas, e ele começou a perceber que parecia estar numa espécie de clínica de transtornos psicológicos a céu aberto. Por quê? As pessoas tinham a fisionomia contraída, lábios cerrados, olhos esgazeados, distantes. E isso foi que fez com que ele perguntasse mais tarde aos benfeitores espirituais, como está no livro dos Espíritos, na questão 921, se nós não poderíamos ser felizes, porque ele não percebia um mínimo de alegria na fisionomia de quem quer que seja. Os benfeitores disseram sim, que nós poderíamos ser relativamente felizes, desde que nós entendêssemos e seguíssemos as leis de Deus. Mas que, lamentavelmente, naquela época, como ainda hoje, nós estamos distante disso. E eles concluem dizendo que nós somos obreiros da nossa própria infelicidade, que a causa do nosso sofrimento está em nós. Ele não se deu por satisfeito, mais tarde, quando editou o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, ele colocou do próprio punho um texto muito significativo, ainda muito atual. É como se tivesse sido escrito ontem, para os nossos dias a partir de hoje. Ali no capítulo 5, quando trata das aflições. E ele nos trouxe um texto que eu gostaria até de ler um pedacinho, para não tornar cansativo, quando então ele pergunta quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade nas quais o coração não tomou parte alguma. Vejam, hoje nós observamos moças belíssimas, bem maquiadas, curvilíneas, sempre à procura de um bom partido, quer que seja um bom cantor famoso, um jogador endinheirado, um filho de empresário, mas por uma mera questão de interesse pessoal. Nunca, como diz aqui, o coração toma parte. Da mesma forma, nós vemos rapazes bonitos, sarados, espadaúdos, sempre a cata de oportunidade de moças que têm algum recurso para um casamento fácil, porque são ainda daquela geração do nem-nem, né, como costuma se dizer, nem estudo, nem trabalho, e querem viver sem o esforço pessoal. É isso, não toma parte o coração. E, como consequência, com o passar dos dias, acabam implodindo essa ligação que se fez superficialmente. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperância e dos excessos de todos os gêneros? Hoje a medicina interpreta essa passagem como as doenças psicossomáticas, daquelas que são derivadas dos excessos que a gente comete no campo emocional e que acabam por nos levar a essas doenças que hoje a etiologia médica conhece muito bem. Quantos pais são infelizes com seus filhos? Olha só que trecho interessante. Porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências.
Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e afligem-se da falta de respeito com que são tratados e da ingratidão deles. Vejam só se isso não é autoexplicativo, se há necessidade de trazer algum tipo de exemplo, quando a mídia hoje, diariamente, quer televisão, rádio, revistas, jornais, documentários, nos mostram exatamente isso, a ingratidão dos filhos. Se generaliza hoje esse estado de alma dos filhos em relação aos pais. Falta um pouco de amor, de gratidão, de respeito acima de tudo. E aí, Allan Kardec, então, conclui esse pequeno trecho dizendo: a quem, então, há o homem de responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios. Acho que não há necessidade de explicar mais, de nos estendermos. Por quê? Porque aí está a origem do sofrimento, nos desequilíbrios das práticas humanas. Seu Carlos, nós vamos deixar uma pergunta para depois do intervalo, porque assim, como conciliar, porque nós discursamos sempre no sentido de que a justiça de Deus é perfeita. Como é que nós podemos conciliar tanto sofrimento na Terra, né, todos os dias, a gente tem visto isso, com essa noção, esse princípio, essa ideia de que Deus é perfeito? O senhor topa depois do intervalo responder isso? Com certeza. Vamos lá. Tudo bem, fique conosco, a gente já volta. Aguarde alguns instantes. A Vida em Foco vai para uma pequena pausa e logo retornaremos com o segundo bloco de entrevistas. Até já! Retornamos com o segundo bloco da entrevista de hoje, trazendo uma questão a ser discutida: as razões do sofrimento. Vamos assistir. Muito bem, estamos de volta e conversando com o nosso ilustre amigo, que é uma referência para nós muito importante do movimento espírita aqui de Curitiba e de todo o Paraná, Carlos Augusto de São José. Antes do intervalo, senhor Carlos, tinha deixado uma pergunta, né? Porque nós sempre estamos dizendo que a justiça de Deus é perfeita, como perfeito é Deus. E como é que nós vamos conciliar, então, aquilo que todos os dias nós temos acompanhado, sobretudo pela televisão, pelo rádio, pela mídia de forma geral, tanto sofrimento na Terra, com a ideia de justiça e perfeição divina? Nós aprendemos com os benfeitores espirituais que a dor não erra jamais de endereço. Quando ela chega, existe uma causa, porque quando nós passamos a admitir que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, e a sua justiça é de absoluta perfeição, existe obrigatoriamente uma causa precedente. Aliás, Sigmund Freud já dizia isso, embora não se dizendo reencarnacionista, mas passou a ideia da reencarnação quando ele diz que todo mal grave que existe em nós, obrigatoriamente tem uma causa precedente. Ora, se nós não encontramos a causa na presente existência, certamente vamos ter que encontrar numa existência anterior. Lembro-me sempre que André Luiz nos diz numa determinada obra, mais precisamente nos domínios da mediunidade, psicografia de Chico Xavier, que da superestrutura dos astros até a infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na mente de Deus, nos interesses divinos, assim como os peixes e as plantas aquáticas estão na profundidade dos oceanos. Ora, se Deus é a absoluta perfeição e tudo está dentro do seu cosmo de interesse, nós temos que admitir que ele não erraria jamais na condução dos nossos destinos. Por quê? O ser inteligente é a obra primorosa da criação. Nada existe no universo mais importante do que o ser humano, aquele que raciocina. E não é cabível de forma alguma admitir-se que Deus pudesse errar na administração dos nossos interesses. Isso nos leva à certeza de que tudo que verdadeiramente nos acontece tem que ter uma causa. Do contrário, não se justificaria a crença em Deus. E, seu Carlos, sendo assim, por que as religiões, de modo geral, não nos advertem em relação a essas verdades? Nós temos que recorrer à própria história que nos auxilia nesse capítulo. Quando nós verificamos que os 3 primeiros séculos do cristianismo, tudo corria muito bem. Os cristãos eram fiéis ao Cristo e os seus ensinamentos começavam a prevalecer, modificando a fisionomia socioespiritual da sociedade. Mas a partir do século IV, como nós sabemos, principalmente a partir do Concílio de Nicéia, montado pelo imperador Constantino, nós começamos a ter uma série de perturbações
no circuito dos interesses cristãos. Por quê? Porque passaram a surgir os primeiros dogmas de imposição psicológica. E, posteriormente, nós vamos encontrar as cruzadas, as chamadas Guerras Santas, de 1091 até 1200 e tantos, com quase 200 anos de guerras fratricidas, em nome de Deus e em nome do Cristo. Nesse período também funda-se a Inquisição, que escreveria as mais tristes páginas da história humana. Ora, com o passar dos tempos, a sociedade humana foi cansando dessas contradições que nós vemos entre a prática e os ensinamentos. As religiões, consequentemente, começaram a fracassar pela adoção desses dogmas. Aí surge o materialismo triunfante a partir da Revolução Francesa, em que introduziram a Deus a razão, não é mesmo? Em substituição ao Deus dogmático, ao Deus dos religiosos. Aí vem Karl Marx, se vale desse bonde da história e traz o Manifesto Comunista, jogando a sociedade contra a ideia de Deus, contra o Evangelho, dizendo que esses interesses são os tóxicos da humanidade. Vem Nietzsche e depois afirma, Deus está morto. E mais recentemente, Bertrand Russell, quando escreve a obra Por que não sou cristão?, onde ela afirma textualmente que as religiões, Deus, a ideia de Evangelho, são inúteis quando não são prejudiciais ao progresso humano. Consequentemente, podemos concluir que as religiões fracassaram. Por isso é que nós temos que nos lembrar da profecia que Jesus nos fez, dizendo-nos, como os registros de João, nos capítulos 14, 15 e 16, que viria o Consolador. O Consolador não é aquela ideia de distribuição de alimentos, de remédio, de agasalho, não. O Consolador por nos trazer a verdade, como faz hoje o Espiritismo. E exatamente no texto está lá, registrado por João, não é tradução espírita, quando ele diz que o Consolador, que é o Espiritismo, viria para explicar tudo que Jesus nos ensinou e, primordialmente, lembrar o que ele nos trouxe. Ora, etimologicamente, a gente sabe que lembrar é trazer de volta o passado, é trazer de volta aquilo que está escondido, que foi jogado na prateleira do tempo. E é exatamente isso que a doutrina espírita hoje, com grande esforço, está fazendo, trazer Jesus de volta aos nossos corações. Tio Carlos, nesses 2 minutos que nos restam, onde é que o senhor encontra apoio nas passagens do Evangelho para essa nossa tese a respeito do sofrimento, a tese espírita do sofrimento? Onde é que ela tem respaldo no Evangelho? Nós poderíamos citar inumeráveis passagens do Evangelho que nos mostra claramente essa situação. E nós lembramos que temos que assumir o compromisso de não perguntar inutilmente a Deus por que é que nós sofremos. Eu sempre digo que nós precisamos mesmo é perguntar a nós próprios por que é que nós erramos. E para sintetizar, ainda que rapidamente, eu me lembro hoje de uma obra importantíssima que veio à baila e já está traduzida para o português, do Dr. Herbert Benson, em que ele tem o título de Medicina Espiritual, As Curas Essenciais. E ele não é uma criatura qualquer, ele é um professor titular da Universidade de Harvard, que é a mais importante do mundo, onde ele ministrou 35 anos de ensino na área da medicina. E nessa obra, A Cura Essencial, a Medicina Espiritual, ele nos fala que existem 3 formas de nós nos curarmos. Tomando remédio, pela ação química, fazendo cirurgia, onde se tira um pedaço do corpo para beneficiar o todo, e, pasme, pela espiritualização, ou seja, pela retomada dos ensinamentos que o Cristo nos trouxe à face do mundo, porque só pela espiritualização é que nós vamos realmente consertar a nós próprios, inicialmente, e dar uma oferta de amor, de boa vontade, de fraternidade aos outros para que se transformem também. Enfim, foi isso que Jesus nos propôs e que a gente aceita e que temos como certeza absoluta que não existe outra. Porque, como ele mesmo antecipou, ele é inequivocamente o caminho da verdade e da vida. Seu Carlos, muito obrigado, mais uma vez, pelas lúcidas explicações. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, o sofrimento vai ser mais bem compreendido a partir de agora. E a você que nos acompanhou também, a nossa gratidão. O programa permanece com seus quadros. Chegou o momento de esclarecer as suas dúvidas sobre os assuntos do cotidiano através da doutrina espírita. Fique agora com o quadro Espiritismo Esclarece. Estão à nossa disposição os espíritos? Cometem grande equívoco alguns médiuns em pensar que os espíritos estão ao seu inteiro dispor,
podendo, portanto, atendê-lo a qualquer momento. Naturalmente, os espíritos que se vinculam a certos médiuns pela natureza dos compromissos assumidos, estão um tanto mais próximos dele que poderão atender ao seu chamado com maior brevidade. Tais espíritos, por se vincularem a certos médiuns, possuem maior afinidade comunicativa e até percebem com certa rapidez a necessidade ou oportunidade da comunicação. Ainda assim, os médiuns precisam entender que mesmo estes que assumem compromissos de orientar e até guiar o médium, possuem outras atribuições que precisam atender. Os espíritos não estão disponíveis em tempo integral à disposição deste ou daquele médium. Se isso fosse verdadeiro, eles não poderiam estudar, trabalhar em outras atividades espirituais, descansar, etc. Sim, os espíritos também estudam, trabalham, desenvolvem missões espirituais algumas vezes, junto a outros encarnados e mesmo no mundo espiritual. Pelo fato de terem atribuições de orientar e guiar médiuns, ainda assim eles precisam evoluir através de outras atividades que possam desenvolver. Portanto, o médium precisa estar alerta sempre, a fim de ocupar seus benfeitores naquelas atribuições que efetivamente deles necessitem intervenções ou orientações. Há um princípio que orienta as relações, os intercâmbios espirituais, qual seja: se o interesse for útil, os espíritos superiores não se interessarão por futilidades, deixando a outros espíritos dessa categoria moral apresentarem-se em seu lugar. Quando o médium é invigilante, em tudo depende dos espíritos, consultando-os a todo instante, seguramente precisa rever-se na relação, porque pode ser que outros estejam tomando o lugar dos benfeitores que deveriam orientá-lo. Para as causas do bem, acorrem sempre os espíritos do bem, prestimosos em ajudar. Contudo, saibamos que os espíritos não estão à disposição em tempo integral para nos atender nos pedidos de pouca significância. Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão com o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco. Espiritualidade em gotas. Sexualidade e vida. Tem sexo os espíritos? A resposta dos espíritos na questão número 200 de O Livro dos Espíritos: não, como entendeis. Porque há necessidade para o sexo de um organismo, de uma organização. Há entre eles amor e simpatia, baseado na concordância dos sentimentos. Sexo genital é apenas uma expressão que nos revela a nossa ancestralidade animal, dotada de um instinto do processo reprodutivo. Mas o ser humano é muito mais do que o instinto e o prazer que o sexo embute, fazendo parte da natureza. O sexo, ele tem um compromisso, uma finalidade, um rumo. Ele está posto exatamente porque ele faz parte da estrutura psíquica do ser. E ele se expressa pelo corpo, mas ele é uma energia. Caracterizado como libido, ou energia de vida, ele se expressa no relacionamento entre seres para além do corpo. E se há o orgasmo, o êxtase e a reprodução, há uma troca de energia entre as pessoas que se relacionam sexualmente, em bases de afetividade, confiança e responsabilidade, que permite que se trave entre o parceiro uma troca de energias em regime de reciprocidade. Alimento esse que os parceiros envolvidos num relacionamento desse naipe se colocam mais fortalecidos para o trabalho do cotidiano. Portanto, o sexo é muito mais do que o processo sensorial,
é uma perspectiva que envolve a emoção, que envolve uma ética e que transcende porque envolve um comportamento de natureza moral. Portanto, a sexualidade, ela não pode ser vista da cintura para baixo. Ela faz parte de uma estrutura do ser que somos. E tanto é assim que quando não é exercida fisicamente, essa energia pode ser canalizada para outros fins criativos no campo da arte, da cultura, da benevolência, do exercício comum da atividade humana no cotidiano. Esse processo que a psicologia trata com vários nomes, de sublimação, de transmutação da energia sexual, os espíritos condecoraram na humanidade com essa resposta, caracterizando que essa energia sexual que faz parte do espírito, ela se expressa de uma forma multifacetada, gerando corpos, alimentando aqueles que se relacionam e podendo gerar cultura, progresso, beleza, encanto, arte, quando o seu portador, não genitalizando essa energia, aloca em lugares felizes, em finalidades nobres, cumprindo, portanto, assim, o seu encontro de espiritualidade com o divino, porque faz da sua sexualidade um movimento de co-criação no mundo. Obrigada pela sua companhia. Estamos chegando ao fim de mais uma edição. Recordando que você pode ajudar a produzir o programa. Mande as suas dúvidas ou sugestões para contato@avidaemfoco.com.br. Acesse também www.avidaemfoco.com.br para rever os programas anteriores e aqueles que você não pôde assistir. Na página do Facebook, você encontra informações e novidades sobre as próximas edições do programa. Nosso desejo é de uma ótima semana e te aguardamos na próxima edição do A Vida em Foco. Até lá!